Trono de Vidro, capítulo 12. No instante em que Selena se preparava para voar na direção do capitão com as facas de caça, alguém bateu com uma lança no chão e exigiu atenção. Ela se virou em direção à voz e viu um homenzinho atarracado, careca, postado logo abaixo do mezanino. Sua atenção agora, repetiu ele. Selena virou-se para Cale, que fez um aceno positivo com a cabeça e tomou o par de facas das mãos dela. Assim, como os outros 23 competidores, os dois encaminharam-se para formar um círculo ao redor do homem. Sou Teobus Brulo, mestre de armas e juiz dessa competição. É claro que a palavra final sobre o fim que terão é de Sua Majestade, o Rei, mas serei eu quem determinará dia a dia quais são dignos de serem considerados campeões. Enquanto falava, a mão de Teodos pousou diversas vezes sobre o cabo da espada embainhada, e Selena não pôde deixar de admirar o belíssimo padrão dourado que adornava a manopla. Sou mestre de armas daqui a mais de 30 anos e vivo neste castelo há pelo menos outros 25. Treinei lordes e cavaleiros, e inúmeros aspirantes a campeão de Adarlan. Será muito difícil me impressionar. Ao lado de Selena, Cale permanecia de pé com os ombros arqueados para trás. A ideia de que Brulo talvez tivesse treinado o capitão subitamente cruzou a mente da jovem. Considerando a habilidade que Cale demonstrara há pouco, se o mestre de arma tivesse mesmo sido seu treinador, então Brulo certamente era merecedor do título que alardeava. Selena sabia melhor que ninguém que subestimar oponentes com base na aparência era um erro. O rei já disse tudo o que precisam saber a respeito dessa competição, disse Brulo, agora segurando as mãos às costas, mas imagino que sintam uma comichão para saber mais uns sobre os outros. O homem subitamente apontou um dedo para Caim. Você, diga seu nome e ocupação e de onde vem. E diga a verdade. Sei que nenhum de vocês era padeiro ou artesão. O sorriso insuportável de Caim ressurgiu. Caim, soldado do exército do rei. Venho das montanhas Canino Branco. É claro, Selena ouvira histórias sobre a brutalidade do povo daquela região, e encontrar alguns, vira a fúria que ardia nos olhos deles. Muitos tinham se rebelado contra Adarlan, e a maioria acabara morta. O que os compatriotas da montanha diriam se pudessem ver Caim agora? Selena trincou os dentes. O que o povo de Terrassen diria se pudesse vê-la agora? Brulo, contudo, não sabia ou não dava a mínima e nem sequer se deu ao trabalho de reagir à resposta de Caim antes de apontar para o próximo, à direita do primeiro. Selena imediatamente gostou do mestre de armas. E você? O jovem loiro, alto e esguio, virou a cabeça para examinar os componentes do círculo. Então riu com desdém. Xavier Forum, mestre dos ladrões de Melisande. Mestre dos ladrões? Aquele homem? Fazia sentido, considerando que o corpo delgado podia muito bem ser de grande ajuda para se esgueirar para dentro das casas das vítimas. Bem, talvez não fosse um blefe. Um a um, os outros 22 competidores apresentaram-se. Havia mais 6 soldados experientes, todos dispensados do exército por comportamento questionável, e deveria ter sido bastante questionável, considerando que o exército de Adarlan era famoso pela brutalidade. Havia mais 3 ladrões, incluindo Nox Owen, o jovem de cabelos escuros e olhos cinzentos do qual Selena havia, de fato, ouvido falar por alto e passar a manhã toda dirigindo sorrisinhos para ela. Os 3 mercenários pareciam prontos para cozinhar alguém vivo, e havia também 2 assassinos, ainda presos por grilhões. Como a alcunha sugeria, Bill Chainstein, o devorador de olhos, tinha por hábito devorar os olhos das vítimas. Tinha uma aparência surpreendentemente comum, com o cabelo pardacento, a pele bronzeada e uma altura mediana. E Selena se esforçou para não encarar a boca coberta de cicatrizes do homem. O outro assassino era Ned Clement, que por 3 anos vivera sob o epítero foice, devido à arma que usava para torturar e esquartejar sacerdotisas do templo. Era inacreditável que não tivessem sido executados. Mas as peles morenas indicavam que ambos tinham passado os anos desde a captura trabalhando sob o sol em Calcula, o irmão sulino do campo de trabalhos forçados de Endovier. Em seguida, apresentaram-se 2 homens silenciosos, cobertos de cicatrizes, que pareciam ser comparsas de algum senhor da guerra de um reino distante. Depois vieram os 5 assassinos. Selena esqueceu-se imediatamente dos nomes dos 4 primeiros. Um garoto arrogante e desengonçado, um brutamontes corpulento,
um nanico presunçoso e, por fim, um idiota lamuriento de nariz aquilino que afirmou ter afinidade com facas. Nenhum pertencia à guilda dos assassinos, não que a Robin Hamill fosse aceitá-los, é claro. Tornar-se um membro exigia anos de treinamento e uma ficha mais do que impressionante. Mesmo habilidosos, nenhum dos 4 exigia um tipo de refinamento que a Robin esperava de seus seguidores. Selena teria de ficar de olho neles, mas pelo menos não eram os assassinos silenciosos das dunas do Deserto Vermelho. Aqueles seriam dignos dela. Fariam-na suar um bocado. Selena passara um mês treinando com eles durante um verão escaldante e ainda sentia dor nos músculos à mera lembrança dos exércitos impiedosos do grupo. O último assassino, que se identificou apenas como Kova, chamou a atenção de Selena. Magro e baixo, o rosto do homem exibia uma expressão que costuma fazer as pessoas virarem o rosto rapidamente. O homem havia entrado no salão usando grilhões e somente os teve removidos quando seus vigias, todos os 5, lhe deram avisos rigorosos. Mesmo naquele momento, os guardas ficavam próximos, vigiando incessantemente. Quando se apresentou, Kova exibiu um sorriso ceboso que revelou dentes marrons. O nojo de Selena não melhorou quando Kova percorreu o corpo dela com os olhos. Um assassino como aquele não se contentava em matar, especialmente quando a vítima era uma mulher. Selena se obrigou a sustentar o olhar faminto do homem. E você? Brulo se dirigiu a ela. Lilian Gordaina, respondeu Selena erguendo o queixo. Ladra de joias de Enseada do Sino. Alguns homens soltaram risinhos, fazendo com que Selena rangesse os dentes furiosa. Se soubessem seu verdadeiro nome, ou que era capaz de esfolá-los vivos com as próprias mãos, certamente não achariam tanta graça. Muito bem, respondeu Bruno, acenando com a mão. Vocês têm 5 minutos para devolver as armas às estantes e recuperar o fôlego. Depois terá início uma corrida obrigatória para vermos como estão de resistência. Os que não conseguirem completar a corrida voltarão para casa ou para as prisões onde seus guardiões os encontraram apodrecendo. Este será o primeiro teste em 5 dias. Considerem-nos misericordiosos por não os termos feito antes. Após essas palavras, o círculo se desfez, e os campeões cochichavam com os treinadores quais competidores pareciam representar maior ameaça. Caim ou Kova, mais provavelmente. Com certeza não seria uma ladra de joias de Enseada do Sino. Kael permaneceu ao lado de Selena, observando os outros competidores caminharem para longe. Ela não passara 8 anos construindo uma reputação e 1 ano trabalhando em Novier para ser desconsiderada daquela forma. Se tiver de me apresentar como ladra de joias de novo, o capitão franziu a testa. O que você fará? Sabe como é insultante fingir ser uma ladra desconhecida de uma cidadezinha de charco lavrado? Kael encarou-o em silêncio por um instante. Você é tão arrogante assim? Selena estremeceu, e ele prosseguiu. Foi idiota lutar com você aqui. Admito que não esperava que fosse tão boa. Por sorte, ninguém reparou. E sabe por quê, Lilian? Diminuindo a distância com um passo, o capitão emendou em voz baixa. Porque você é só uma menina bonitinha. Porque é uma ladra de joias desconhecida de uma cidadezinha de charco lavrado. Olhe em volta. Kael virou-se para que a garota pudesse ver os outros campeões. Alguém está a encarando? Algum deles está avaliando você? Não, porque não representa ameaça real. Não é você que os separa da liberdade ou da riqueza ou do que quer que estejam atrás. Exato! Isso é insultante. É inteligente, isso sim. E sua boca permanecerá fechada durante toda a competição. Você não se exibirá, não espancará soldados, ladrões e assassinos sem nome. Seguirá firme e constante pelo meio termo, onde ninguém prestará atenção em você, pois sua presença não representa perigo. Todos pensam que você será eliminada mais cedo ou mais tarde e devem voltar a atenção para se livrar de campeões maiores, mais fortes e mais rápidos, como Caim. Mas você perdurará, continuou Kael. E quando seus adversários acordarem de manhã no duelo final e descobrirem que você é o oponente, que você os derrotou, o olhar nos rostos deles fará com que todos os insultos e descréditos tenham valido a pena. O capitão estendeu a mão para que fossem para o lado de fora. O que você tem a dizer sobre isso, Lilian Gordaina? Posso cuidar de mim mesma, disse ela suavemente, tomando a mão de Kael. Mas preciso admitir que você é brilhante, capitão. Tão brilhante que ganhará de presente uma das joias que planejo roubar da rainha esta noite. O capitão riu alto, e os dois caminharam até a área da corrida.
Os pulmões de Selena queimavam, as pernas pareciam pesadas, mas ela continuava correndo, ocupando sempre a mesma posição à margem do grupo de campeões. Brulo, Cale e os outros treinadores, além de 30 guardas, os acompanhavam a cavalo pelo parque de caça. Alguns dos competidores, Kova, Ned e Bill entre eles, corriam atados por longas manilhas. Selena imaginou que teria sido um privilégio não ter sido acorrentada por Cale também. Mas, para sua surpresa, Caim liderava o pelotão, quase 10 metros à frente do resto deles. Como conseguia correr tão rápido? O crepitar das folhas sob os pés preenchia o ar do outono misturado à respiração pesada, ofegante, e Selena fixou os olhos nos cabelos negros, encharcados e reluzentes do ladrão que corria alguns metros à frente. Um passo após o outro, inspirando, expirando. Respirar. Tinha que se lembrar de respirar. À frente, Caim fez uma curva e rumou para o norte, de costas para o castelo. Como uma revoada de pássaros, o grupo o seguiu, um passo atrás do outro, sem diminuir a marcha. Deixe que todos vejam Caim, que tramem contra ele. Selena não precisava vencer aquela corrida para provar que era melhor. Ela era melhor sem qualquer tipo de aprovação que o rei pudesse dar. A jovem ficou sem fôlego por um instante. Os joelhos trepidaram, mas ela se manteve firme. A corrida acabaria logo. Logo. Selena sequer ousara olhar para trás para ver se alguém tinha ficado pelo caminho. Os olhos de Cale a acompanhavam, lembrando-a sempre de que deveria se manter no meio termo. Pelo menos ele confiava nela. As árvores ralearam e o campo que separava o parque de caça de estábulos surgiu. O fim do caminho. Selena sentia a cabeça girar e teria xingado a dor que lacerava-lhe a lateral do corpo se ainda tivesse pulmões para isso. Precisava ficar no meio termo. Fique no meio termo. Caim deixou as árvores para trás e ergueu os braços triunfante. Ele correu mais alguns metros, diminuindo o ritmo para esfriar os músculos, e o treinador comemorava pelo concorrente. A única reação de Selena foi continuar correndo. Poucos metros. O brilho do sol refletido no campo aberto aumentava cada vez mais. Pontos de luz piscaram nos olhos da jovem, preenchendo sua visão. Precisava ficar no meio termo. Anos de treinamento com a Robin Hamel a haviam ensinado os perigos de desistir cedo demais. Por fim, as árvores terminaram, e o campo aberto cercou Selena com uma explosão de espaço, grama e céu azul. Os homens à frente reduziram o passo e pararam, para não desabar sobre os joelhos. Selena desacelerou lentamente. Obrigou os pés a caminharem. Permitiu-se tomar fôlego aos poucos conforme mais e mais luzinhas invadiam sua visão. Bom, disse Brulo, resfreando o cavalo para observar de perto os primeiros que chegaram. Bebam água. Vamos treinar mais depois disso. Através dos pontinhos na visão, Selena viu Cale parar o cavalo. Os pés dela movimentavam-se sozinhos, levando-a na direção do capitão e depois para dentro do bosque. Aonde você vai? Deixei meu anel cair, mentiu ela, esforçando-se para parecer apenas relapsa. Só preciso de 1 minuto para encontrá-lo. Sem esperar por aprovação, os pés de Selena a levaram na direção das árvores, ao som dos risinhos e zombarias dos campeões que ouviram a conversa. O ruído de passadas e folhas quebrando-se indicava que outro competidor se aproximava. Selena se escondeu atrás dos arbustos, tropeçando conforme o mundo escurecia. Depois se iluminava. Então começava a girar. A garota mal tinha se apoiado quando começou a vomitar. O estômago de Selena se contraiu diversas vezes até que não restasse mais nada dentro dele. O campeão retardatário passou. Sem forças, ela se postou de pé, usando uma árvore como apoio, e tentou endireitar-se. O capitão Ashfall assistia à cena da trilha, comprimindo os lábios. Selena limpou a boca com o dorso da mão e não disse nada quando passou por ele ao sair do bosque. Capítulo 13. Era hora do almoço quando Brulo os dispensou. E dizer que Selena estava faminta seria um eufemismo. Ela estava na metade da refeição, engolindo carne e pão com voracidade, quando a porta da sala de jantar se escancarou. — O que você está fazendo aqui? Selena lutava para manter a comida na boca. — O quê? Exclamou o capitão da guarda e sentou-se à mesa. Ele havia trocado de roupas e tomado um banho. Cale puxou a bandeja de salmão para diante de si e começou a empilhar o peixe no prato. Selena fez cara de nojo, enrugando o nariz. — Não gosta de salmão? — Odeio peixe. Prefiro a morte. — Isso é surpreendente, disse Cale, e comeu uma garfada. — Por quê? — Porque você cheira como um. Selena abriu a boca para exibir o bolo de massa e carne que mastigava. Cale meneou a cabeça em reprovação. — Você luta bem, mas seus modos são uma calamidade. Selena esperou que o episódio do vômito fosse mencionado.
Mas o capitão parou de falar. Posso agir e falar como uma dama, se quiser. Então eu sugiro que comece. Depois de uma pausa, o capitão perguntou. O que está achando da liberdade temporária? É uma piadinha ou uma pergunta séria? O que você preferir, disse Cale, e enfiou mais salmão na boca. Pela janela era possível ver o céu da tarde, levemente pálido, mas ainda muito bonito. Estou gostando na maior parte do tempo, especialmente agora que tenho livros para ler quando você me trancar aqui. Imagino que saiba como é. Pelo contrário, posso não ter tempo para ler como você e Dorian, mas isso não significa que ame menos os livros. Selena mordeu uma maçã. Era ácida com um dulçor subsequente feito mel. Ah, é? Quais são seus preferidos? Cale citou alguns, e Selena pareceu surpresa. Bem, são boas escolhas, pelo menos a maioria. O que mais? De alguma forma, uma hora passou voando enquanto os dois foram levados pela conversa. De repente, o relógio soou 13 horas e Cale se levantou. Hoje a tarde é sua para fazer o que quiser. Aonde você vai? Descansar minhas pernas e meus pulmões. Bem, espero que leia algo bom antes de nos vermos novamente. Cale expirou alto antes de sair do quarto. E eu espero que você tome um banho antes de nos vermos novamente. Suspirando, Selena pediu às servas que aprontassem um banho. Uma tarde de leitura na varanda a aguardava. Na manhã seguinte, a porta do quarto de Selena se abriu e um ritmo familiar de passadas ecoou. Cale Ashfall se deteve surpreso quando deu de cara com a assassina pendurada na ombreira da porta, flexionando repetidamente os braços para tocar com o queixo a barra de madeira acima. A camisa que a garota usava estava ensopada, e o suor escorria em trilhas pela pele clara dela. Selena se exercitava havia 1 hora. Os braços da jovem estremeceram quando ela ergueu mais uma vez. Mesmo fingindo ser uma competidora mediana, não havia razão para treinar como se realmente fosse, ainda que o corpo latejasse a cada repetição, pedindo descanso. Selena não estava tão fora de forma assim. A picareta que usava nas minas não era extremamente leve, afinal. E definitivamente não teve nada a ver com o fato de que os competidores a haviam ultrapassado no dia anterior. Selena já tinha uma vantagem sobre os outros, só precisava que fosse um pouco mais acentuada. Ela não parou os exercícios quando abriu um sorriso para o capitão, resfolegando por entre os dentes. Para sua surpresa, o capitão sorriu de volta. À tarde, uma terrível tempestade chegou, e Cale permitiu que Selena saísse com ele para conhecer a propriedade depois do treinamento do dia. Embora o capitão falasse pouco, era ótimo deixar o quarto e usar um dos novos vestidos. Lindo, de seda lilás, com contas peroladas e detalhes em renda rosa claro. Então, os dois viraram uma esquina e quase colidiram com Caltain Rompier. Selena teria feito uma careta, mas se esqueceu de Caltain logo que pousou os olhos sobre a companhia dela, uma mulher de Eliwe. Ela era deslumbrante, alta e esguia, os traços perfeitamente harmoniosos e suaves. O vestido branco esvoaçante contrastava com a pele cor de avelã, e um colar de ouro de 3 voltas cobria a maior parte de seu peito e pescoço. Braceletes de marfim e ouro brilhavam ao redor dos pulsos, e os pés dela, em sandálias, eram adornados por tornozeleiras combinando. Uma delicada tiara, na qual pendiam ouro e joias, a coroava. 2 guardas a acompanhavam, armados até os dentes com adagas e espadas curvadas de Eliwe. Ambos inspecionavam Cale e Selena, medindo a ameaça que representavam. A garota de Eliwe era uma princesa. "Capitão Westfall!" exclamou Caltain, e fez uma reverência. Ao lado dela, um homenzinho trajando as vestes vermelhas e negras dos conselheiros também se curvou. A princesa permaneceu perfeitamente imóvel, observando atentamente Selena e o companheiro com seus olhos castanhos. Selena ofereceu um sorriso discreto, e a princesa se aproximou, o que deixou os guardas tensos. Ela se movia com tanta graça. Caltain fez um gesto para a jovem, a contrariedade mal disfarçada estampada no seu rosto perfeito. "Essa é Sua Alteza Real, Princesa Nehemia Iltger de Eliwe." Cale fez uma reverência acentuada. A princesa acenou com a cabeça sutilmente. Mal abaixou o queixo. Selena conhecia o nome. Por várias vezes ouviu os escravos de Eliwe alardearem a beleza e a coragem de Nehemia. Nehemia, a luz de Eliwe, que o salvaria da desgraça. Nehemia, que algum dia representaria uma ameaça ao domínio do rei de Adarlan sobre seu país natal quando ascendesse ao trono. Nehemia, sussurravam, que contrabandeava informações e suprimentos para grupos rebeldes clandestinos de Eliwe. Mas o que fazia ali? "E Lady Lilian", acrescentou Caltain. Selena fez a maior reverência que conseguiu sem se desequilibrar e disse em Eliwe: "Bem-vinda ao Forte da Fenda, Vossa Alteza."
A princesa Neemia lentamente abriu um sorriso, e os outros ficaram boquiabertos. O conselheiro sorriu e limpou o suor da testa, perguntando-se por que não mandaram Neemia com o príncipe herdeiro ou com Perrington. Por que era Caltém Rompier que tinha de ciceronear a princesa por aí? Obrigada, respondeu a princesa, em voz baixa. Imagino que tenha sido uma longa jornada, continuou Selena, em Eliui. A senhora chegou hoje, Vossa Alteza? Os guardas de Neemia trocaram olhares, e até a princesa arqueou suavemente as sobrancelhas. Não haviam muitos no norte que falavam a língua deles. Sim, e a princesa me mandou esta aqui. A princesa fez um gesto com a cabeça na direção de Caltém, junto do verme suado em forma de homem. A princesa semicerrou os olhos na direção do pequeno conselheiro, o qual apertava as mãos e esfregava a testa com um lenço. Talvez soubesse o tipo de ameaça que Neemia representava. Mas por que levá-lo ao castelo? Selena correu a língua pelos dentes, tentando não rir. Ele parece um pouco nervoso. Se não mudasse de assunto, acabaria explodindo em risadas ali mesmo. O que achou do castelo? É a coisa mais idiota que já vi, disse Neemia, observando o teto como se pudesse ver as seções de vidro do outro lado da pedra. Preferiria estar num castelo de areia. Cale as assistia, de certa forma, incrédulo. Temo não ter compreendido uma palavra sequer do que conversaram, interrompeu Caltém. Selena tentou não revirar os olhos. Tinha se esquecido de que a mulher ainda estava lá. Nós, disse a princesa, lutando para se lembrar da palavra na língua comum, estamos falando do clima. Sobre o clima, corrigiu Caltém, prontamente. Cuidado com a língua, repreendeu Selena, sem pensar. Caltém abriu um sorriso malicioso para Selena. Se ela veio aprender nossos modos, é meu trabalho corrigi-la para que não pareça tola. Veio para aprender os modos ou algo completamente diferente? A princesa e os guarda-costas mantinham expressões indecifráveis. Vossa Alteza. Cale pediu a palavra e deu um passo à frente, postrando-se entre Neemia e Selena. A senhora está sendo apresentada ao castelo? A princesa absorveu as palavras, mas por fim lançou um olhar a Selena, erguendo as sobrancelhas para sinalizar que àquela altura esperava uma tradução. Um sorriso desenhou-se nos lábios da assassina. Por isso o conselheiro soava tão profundamente. Neemia era uma força qual auxiliar. Selena traduziu a pergunta do capitão sem dificuldade. Se você considera essa loucura um castelo, foi a resposta. Selena se virou para Cale. Ela disse sim. Nem imaginava que tantas palavras pudessem significar apenas uma, disse Caltém com falsa doçura. Selena cerrou os punhos com força. Vou arrancar seu cabelo. Cale deu outro passo na direção de Neemia, impondo-se estrategicamente entre Selena e Caltém, para pousar a mão esquerda sobre o peito. Vossa Alteza, sou o capitão da Guarda Real. Conceda-me a honra de acompanhá-la. Selena traduziu outra vez, e a princesa concordou. Livre-se dela, disse Neemia com simplicidade para Selena e indicou Caltém com a mão. Não gosto do comportamento dela. Você está dispensada, disse Selena, dirigindo-se a Caltém com um sorriso reluzente. A princesa está cansada da sua companhia. Mas a rainha... Caltém tentou responder. Se esse é o desejo de Sua Alteza, ele será prontamente atendido, interrompeu Cale. Apesar de exibir uma expressão burocrática, Selena poderia jurar ter visto uma pontada de divertimento nos olhos dele. Ela sentiu vontade de abraçá-lo e nem se preocupou em se despedir de Caltém quando a princesa e o conselheiro se juntaram a eles na caminhada pelo corredor, deixando a dama furiosa para trás. Todas as cortesãs são como ela? Perguntou a princesa a Selena em Eliui. Como Caltém? Infelizmente, Vossa Alteza. Neemia examinou a assassina. Selena sabia que a princesa estava perscrutando suas roupas. O modo como andava, sua postura, tudo o que ela já observara na princesa àquela altura. Mas você não é como eles. Como fala Eliui tão bem? Eu... Selena pensou rapidamente numa mentira. Estudei por anos. Você fala com o sotaque dos camponeses. Isso está nos livros? Uma mulher de Eliui me ensinou. Sua escrava? A princesa elevou o tom, o que fez com que Cale redobrasse a atenção. Não, respondeu Selena apressadamente. Não acredito em manter escravos. Algo se revirou em suas entranhas quando lhe veio à mente a imagem dos escravos que abandonara à própria sorte em Endovier, destinados a sofrer e morrer. Só porque havia deixado Endovier, não significava que a prisão havia deixado de existir. Então você é muito diferente das pessoas da sua corte. A voz de Neemia era suave. Selena só conseguiu assentir para a princesa antes de todos voltarem as atenções para o corredor adiante. Servos passavam apressados de um lado para o outro,
arregalando os olhos quando viam a princesa acompanhada da guarda pessoal. Depois de um momento de silêncio, Selena endireitou as costas e perguntou: "Se me permite, por que está em Forte da Fenda?" E acrescentou a tempo: "Vossa Alteza." "Não precisa me chamar assim." A princesa brincou com uma das pulseiras douradas. "Vim a pedido do meu pai, o rei de Eliwi, para aprender sua língua e seus costumes. Ele diz que assim servirei melhor ao reino e ao meu povo." Considerando que já ouvira sobre a princesa, Selena não achou que aquilo fosse tudo, mas sorriu polidamente. "E por quanto tempo pretende ficar em Forte da Fenda?" "Até que meu pai mande alguém para me buscar." A princesa observava melancólica a chuva pela janela. "Se tiver sorte, só até a primavera. A menos que ele decida que um homem de Adarlan seria um bom marido. Então terei de ficar até resolver essa questão." Vendo pesar nos olhos da princesa, Selena sentiu um pouco de pena do homem que o rei de Eliu escolhesse. Um pensamento lhe ocorreu e Selena inclinou a cabeça. "E com quem você se casaria? Com o príncipe Dorian?" Era inconveniente e um pouco impertinente, e Selena se arrependeu da pergunta assim que se rompeu de seus lábios. Mas Neeme apenas estalou a língua e acrescentou: "Aquele bonitinho? Ele sorriu demais para mim. Você tinha que ver como pescava para outras mulheres da corte. Quero um marido para esquentar minha cama, e só a minha." Outra vez ela olhou para Selena de soslaio, examinando-a dos pés à cabeça. A assassina viu que a princesa encarava a cicatriz nas suas mãos. "De onde veio, Lilian?" Deslizando as mãos casualmente para escondê-las entre as dobras do vestido, Selena respondeu: "De Enseada do Sino, uma cidade em charco lavrado. Um vilarejo de pescadores com um cheiro horrível." Ela não estava mentindo. Sempre que ia a Enseada do Sino em missão, o fedor de peixe causava-lhe engulho se chegasse muito perto das docas. A princesa riu. "O cheiro de Forte da Fenda é horrível. Tem gente demais aqui. Pelo menos em Banjali, o sol queima tudo. O palácio de meu pai, no rio, cheira como botões de lótus." Kael, logo atrás, tossiu, obviamente cansado de ser excluído da conversa. Selena virou-se com um sorriso. "Não fique emburrado", disse ela na língua comum. "Precisamos atender aos desejos da princesa." "Pare de se exibir", respondeu o capitão muito sério. Sem perceber, Kael pousou a mão sobre o cabo da espada, fazendo com que os guardas de Neemia dessem um passo na direção dele. Mesmo o capitão da guarda, Selena não tinha a menor dúvida de que os guarda-costas acabariam com ele no piscar de olhos, se detectassem uma ameaça. "Nós só a estamos levando de volta ao conselho do rei. Vou dar uma palavra ou duas com eles por terem deixado Calten escoltá-la." "Você caça?" interrompeu Neemia, em Eliwi. "Eu?" exclamou Selena. A princesa fez que sim com a cabeça. Não", respondeu Selena. E então voltou a falar em Eliwi. "Sou mais do tipo que lê." Neeme observou a água cair em uma das janelas. "A maior parte dos nossos livros foi queimada 5 anos atrás, quando Adarlan marchou sobre nossa terra. Não fez diferença alguma se os livros eram sobre magia." A princesa baixou a voz o máximo que pôde para pronunciar a última palavra, mesmo sabendo que Kael e o conselheiro não entendiam o que diziam. "Ou sobre história. Queimaram toda a biblioteca, os museus, as universidades." Uma dor familiar apertou o peito de Selena, que balançou a cabeça. Eliwi não foi a única terra em que isso aconteceu. Uma luz gélida e amarga brilhava nos olhos de Neemia. "Agora a maior parte dos nossos livros é de Adarlan, numa língua que eu mal entendo. É por isso que devo aprender enquanto estou aqui. Há tantas coisas." Ela bateu o pé e suas joias tilintaram. "E odeio esses sapatos. E o maldito vestido. Pouco me importa que seja seda de Eliwi e que eu seja representante do reino. O material está me dando coceira desde que vesti." Os olhos da princesa miraram o vestido elaborado de Selena. "Como você aguenta essa coisa enorme?" Selena pensou a saia do vestido. "Na verdade, ele aperta muito as costelas. Pelo menos não estou sofrendo sozinha", observou Neemia. Kael parou diante de uma porta e ordenou a 6 sentinelas do lado de fora que observassem as duas e os guardas da princesa. "O que ele está fazendo?" perguntou Neemia. "Levando você de volta ao conselho e garantindo que Calten não a escolte mais por aí." Neemia encurvou sutilmente os ombros. "Estou aqui há 1 dia e já quero partir." Depois de um longo suspiro, a princesa caminhou até a janela, como se pudesse enxergar Eliwi de lá. De súbito, Neemia agarrou uma das mãos de Selena e a apertou. Os dedos da princesa eram surpreendentemente calejados, nos pontos onde se apoia o cabo de uma espada. No instante que os olhos das duas se cruzaram, a princesa puxou a mão. Talvez os rumores sejam verdadeiros, e ela realmente lute com os rebeldes em Eliwi.
Você me fará companhia enquanto eu tiver de ficar aqui, Lady Lilian? Selena piscou quando ouviu o pedido, sentindo-se, apesar de tudo, honrada. É claro, será um prazer servi-la. Já tenho servos suficientes. Quero alguém com quem conversar. Selena não se conteve e abriu um sorriso enorme. Kael entrou no corredor outra vez, curvando-se diante da princesa. O conselho gostaria de vê-la, Vossa Alteza. Selena traduziu. Neemia gemeu de insatisfação, mas agradeceu a Kael antes de se virar para a nova amiga. Estou feliz por tê-la conhecido, Lady Lilian. Os olhos da princesa brilhavam. Fique em paz. Você também, murmurou a assassina, observando Neemia partir. Selena jamais tivera muitos amigos. E aqueles que teve a desapontaram inúmeras vezes, de vez em quando com consequências devastadoras, como ela aprendera no verão com os assassinos silenciosos do Deserto Vermelho. Depois daquilo, Selena jurou jamais confiar em mulheres de novo, especialmente mulheres com objetivos e poder próprios, mulheres que fariam qualquer coisa para obter o que queriam. Quando a porta se fechou atrás da cauda do vestido da princesa de Ellyri, Selena começou a imaginar se não estiver errada. Kael Ashfall assistia a assassina devorar o almoço, os olhos saltando de um prato para o outro mesmo enquanto mastigavam. Assim que entrou nos aposentos, Selena se livrou do vestido e agora usava um robe rosa e jade que lhe caía muito bem. Você está tão calado hoje, disse ela, com a boca cheia de comida. Será que aquela menina nunca parava de comer? Ela comia mais do que qualquer um que Kael conhecia, inclusive os guardas. Servia-se diversas vezes de cada prato em todas as refeições. O que foi? Pensando na princesa Neemia? As palavras mal se distinguiam da mastigação. A cabeça dura? O capitão se arrependeu da observação no instante que viu os olhos fulminantes da assassina em sua direção. Lá vinha um discurso, e ele não estava em condições de ouvi-lo. Estava com a cabeça cheia de coisas mais importantes. Antes de partir naquela manhã, o rei rejeitara todos os guardas enviados para escoltá-lo. Negara-se a dizer onde ia e recusara todas as ofertas de companhia, sem mencionar o fato de que alguns cães reais haviam desaparecido, tendo sido encontrados semidevorados na ala norte do palácio. Aquilo era preocupante. Quem faria algo tão cruel? E qual é o problema com garotas cabeça dura? Inquiriu Selena. Além, é claro, do fato de não serem cabeças ocas que só abrem a boca para dar ordens e fofocar. É que eu prefiro um certo tipo de mulher. Felizmente, era a resposta certa, pois Selena deu várias piscadelas. E que tipo de mulher? As que não são assassinas arrogantes. Ela fez um bico. E se não fosse assassina, você gostaria de mim? Não. Você preferiria Lady Caltain? Não seja idiota. Era fácil ser mau, mas estava ficando fácil demais ser afiável. O capitão mordeu o pão. Selena o observava com a cabeça inclinada. Algumas vezes, ele sentia que ela o olhava como se Kael fosse um camundongo e Selena um gato. Restava saber quando viria o bote. A garota deu de ombros. Em seguida mordeu uma maçã. Havia algo feminino a respeito dela também. Ah, Kael não aguentava as contradições de Selena. Pare de me encarar, capitão! Kael fez menção de se desculpar, mas se deteve. Diante dele estava uma assassina vulgar, arrogante e, acima de tudo, impertinente. Ele desejou que os meses passassem voando, que ela fosse escolhida campeã e, após anos de serviço, que partisse de uma vez por todas. O capitão não tivera uma só noite de sono adequada, desde um dia que a tiraram de Endovier. Você tem comida nos dentes, respondeu ele. Selena limpou-os, levando uma unha afiada à boca, então virou-se para a janela. A água escorria pelo vidro. Era isso que observava? Ou algo além? O capitão tomou um gole da taça. Apesar de arrogante, ela era esperta, relativamente gentil e até tinha algum charme. Onde estava aquela escuridão? Por que não aparecia logo para que ele pudesse atirá-la na masmorra e dar fim àquela competição ridícula? Algo poderoso e mortal escondia-se dentro de Selena. Algo que Kael não gostava. Ele estaria pronto? Quando a hora chegasse? Estaria esperando. Imaginava apenas qual deles sobreviveria.